Meu Pai, nosso Pai, obrigado porque o Senhor provou para todos nós que a Tua palavra é verdadeira, viva. E quando nós, seres humanos imperfeitos, falhos, reconhecemos as nossas falhas. Sim, quando nós nos arrependemos e confessamos a Ti e pedimos perdão a quem ofendemos, decepcionamos. Oh, meu Senhor, e perdoamos também quem nos ofendeu. E damos o segundo passo da conversão, mudando de atitudes, de escolhas, tendo uma reação positiva em meio a circunstâncias negativas. O Senhor, então, apaga o nosso passado. O Senhor fez isso com a vida destas pessoas e com a minha. E eu peço, faça agora com a vida desta pessoa que está orando comigo, ou talvez esteja rindo de mim. Não importa se ela crê ou não, eu creio por ele, por ela. E eu sei que ele está sofrendo e precisa de um refrigério, precisa de um break, precisa de uma oportunidade. E essa está sendo dada agora. Fale, meu amigo, desabafe com Deus. Se você tiver que chorar, chore. Se você tiver que ficar de joelhos, fique. Se você tiver que clamar, clame. Mas não fique indiferente a este momento. Não fique aí me assistindo como um telespectador. Faça a sua oração. Meu Pai, use esta água como um ponto de contato. Consagra este copinho com água que Ele preparou. Está aí na cabeceira da cama, no hospital ou no presídio. Esteja ali no trabalho, no carro, não importa o lugar. Use esta água, consagra esta água para trazer a paz que Ele desconhece. Trazer uma força para te buscar que Ele nunca teve antes. E uma coragem para te obedecer, como diz as Escrituras Sagradas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beba, participemos juntos desta água consagrada a Deus em oração e perceba a diferença entre antes e depois. Obrigado, Espírito Santo, por ter marcado o encontro com esta pessoa, por ter falado com ele, através dos testemunhos da Tua palavra. Agora, como servo do Deus vivo, eu entrego em Tuas mãos a vida de todos, para que estejam conosco neste domingo e as muralhas de Jericó, esses problemas antigos, crônicos, comecem a ser superados, resolvidos, um após o outro. E você que concorda, diga amém e graças a Deus. O Senhor é quem te guarda, a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Você pediu a Deus uma oportunidade e Ele me colocou na sua vida, no seu caminho, agora, para lhe dizer o que fazer, aonde ir e quando. Para que essa oportunidade que Deus vai lhe dar venha derrubar Jericó que está na sua vida. Jericó foi a cidade mais antiga do mundo, que tinha as muralhas intransponíveis, humanamente falando, impossíveis de ruírem. Mas foi justamente essa cidade mais antiga, com essas muralhas, que humanamente era impossível que caíssem ou fossem destruídas, que vieram abaixo. Elas desmoronaram através do poder de Deus. Deus vai lhe dar a oportunidade de resolver esse problema antigo. Ó. Deus vai dar para você, neste domingo, a oportunidade de alcançar esse objetivo que, humanamente falando, é impossível.
este sonho que você tem já há décadas e que nunca se tornou uma realidade. Pelo contrário, se converteu em um pesadelo e você está aí frustrado. Meu amigo, Jericó vai cair. Esse problema impossível que você está enfrentando, seja na família, seja na saúde, seja na vida econômica, na vida conjugal ou na vida espiritual, ele vai cair, porque ele vai ser resolvido. O problema é resolvido quando você recebe a oportunidade que Deus lhe dá e você faz o que Ele manda. Você vai para onde Ele quer e quando Ele quer. E o dia é domingo. Ao pôr do sol, no Templo de Salomão, eu vou provar para você. Preste atenção. A gente acumulava dívida que era difícil de pagar, porque se você abre um negócio e você frustra, automaticamente você fica com uma dívida. E às vezes a sua palavra pendente. Meu nome é Andréia, sou autônoma. Desde pequena, ouvia meu pai falar que a gente tem que acreditar, que a gente tem que tentar. Infelizmente, as tentativas foram frustradas. A gente tentou de tudo que o senhor imaginar, a gente tentou. Tivemos uma lanchonete, fizemos linguiça, vendemos chocolate, tivemos uma trufaria. De tudo um pouco a gente fez, mas foi frustrado. Todas as tentativas batia na trave e a gente não tinha êxito de jeito nenhum. E a gente investia, se esforçava, procurava conhecimento para fazer cada dia melhor, mas não dava certo. O meu pai, mesmo com ele, todas essas tentativas dele, ele era muito autoritário. Então, às vezes havia essa divergência. A gente acumulava dívida que era difícil de pagar, porque se você abre um negócio e você frustra, automaticamente você fica com uma dívida. E às vezes a sua palavra pendente. E aí tentava de outro jeito para querer cobrir aquela outra e acabou virando uma bola de neve. E às vezes ele deixava um lado a desejar, que deixava as coisas em casa faltando, a necessidade da casa em si, né? As coisas básicas. Trabalhei em firma, né? Como ajudante na área de administrativo, mas não tinha uma perspectiva, não tinha como subir de cargo, era sempre muito corrido, muito puxado. E você se dedicar tanto e não ver como eu posso dizer assim, uma chance de crescer. Então isso ficava meio a gente querendo buscar mais e não encontrar. Quando, na época, eu conheci meu marido, ele era um taxista, ele trabalhava muito e ele recebeu um convite de um tecladista para ele conhecer a Igreja Universal. E até foi inusitado, 6 horas da manhã, mediante a situação e 1 milhão de tentativas que ele já tinha tido também na vida, ele aceitou o convite e foi para a Igreja Universal. Confesso que eu nunca nem tinha ouvido falar da Igreja Universal e ele me convidou. E quando eu cheguei à Igreja Universal, eu achei que ali era o caminho. Ali ia ser tipo uma porta aberta, uma estabilidade que eu precisava para concretizar os meus sonhos. Quando eu ouvi falar sobre a fidelidade, sobre o que era o dízimo e o que a gente tinha que fazer para agradar a Deus e que isso era importante como se fosse algo primordial. Eu ouvi falar, né? Dei aquela atenção. Eu li na Bíblia, porque o pastor sempre falava que a gente tinha que confirmar na Bíblia o que estava escrito, e eu sempre fui muito curiosa para isso, me atentava a esses detalhes, e eu falei, poxa, é aqui, eu tenho que obedecer. Porque até eu já tinha tentado de tudo, e já tinha tido tantas frustrações, não ia ser mais uma. Porque estava escrito, era a palavra de Deus, tudo que o pastor falava estava escrito ali naquele papel. Não é possível que aquilo era mentira. Não era possível, então eu falei assim, não, eu vou praticar isso daqui. Isso aqui vai ser o fato que eu vou levar para a minha vida toda. Quando eu comecei a ser dizimista, eu ainda era empregada. Com isso, o dinheiro começou a sobrar. Quase. Era um milagre, porque não sobrava. Então, a gente começou a observar as mudanças que isso trouxe. Que foram assim, o dinheiro sobrar, a gente conseguir fazer planos e realmente comprar aquilo que a gente queria. E aí os projetos que a gente colocava em ordem, ele conseguia fluir, porque a gente tinha um dinheirinho
já sobrava. Então, com essa mudança, a gente conseguiu ir abrir um comércio. Na época mais difícil, o pessoal falou, vocês estão malucos, vocês não podem fazer isso, tá tudo difícil. Aí a gente falou, não, mas Deus é conosco, a palavra de Deus nos garante isso. De tudo um pouco a gente tem na loja. Então, abrimos um leque maior, expandimos o negócio, foi surpreendente pra gente, até pra gente foi uma aula. Eu posso dizer, a gente aprendeu junto, crescemos junto e com o tempo a gente sabe que a semente plantada a gente vai colher. Não falta mais dinheiro, não tem mais necessidade das coisas, casa própria, o comércio que cresce a cada dia, a perspectiva de vida aumenta e a gente fica feliz com essa mudança e tem certeza que isso vai mudar também ainda mais, porque a promessa de Deus não mente. Hoje, graças a Deus, eu tenho Deus em primeiro lugar e Ele é o alicerce que a gente não faz a gente temer a nada, a gente abre confiante que Deus vai dar vitória. Você até investe, você até é aplicado, você aprimora os seus conhecimentos, você é esforçado, a exemplo da Andréia. Ela investia muito nos negócios, mas nada dava certo. É como você que diz, bispo, nada dá certo na minha vida. Ela conseguiu até um bom emprego, mas não crescia na vida financeira. Você que diz, bispo, eu tenho até um bom emprego, mas eu não cresço, a minha vida não progride. O que está de errado comigo? Meu amigo, o que está de errado com você é que você está tocando nas primícias. No dia que você parar de tocar no que não é seu, mas que é de Deus, então o mal, o devorador, os encostos que estão fazendo a sua vida regredir ou impedir de avançar, vão ser repreendidos. Eles já não poderão mais tocar no que é seu. E você então vai começar a prosperar. Hoje a Andréia, o seu esposo, desfrutam de uma vida de qualidade, de conforto, de segurança. Hoje autônoma, bem-sucedida. Essa é a proposta de Deus para você. A exemplo do que Deus falou para o seu povo, que estava às portas da terra prometida, mas havia um grande obstáculo, era Jericó. Jericó era a cidade que impedia com que o povo de Deus entrasse na terra prometida, com muralhas intransponíveis. A maior cidade e a mais antiga. E Deus disse, se vocês dedicarem tudo o que há dentro desta cidade de valor a mim, a minha obra, a minha casa, que na época era o tabernáculo, então toda a terra será da vossa possessão. Quer dizer, quando Deus está em primeiro lugar, quando a gente consagra os primeiros frutos do que chega às nossas mãos, Deus então nos dá sabedoria, saúde e força para você tomar posse de tudo aquilo que Ele prometeu na sua palavra. Você sabe quantas mil bênçãos, quantas mil promessas há aqui na Bíblia Sagrada? Não? Deveria saber. Mais de 23 mil promessas há aqui nas Escrituras Sagradas, de Gênesis a Apocalipse. O Bispo Macedo consagrou um azeite semana passada, lá em Portugal, lá em Lisboa, e enviou para mim um pouquinho deste azeite que nós vamos usar neste domingo aqui no Templo de Salomão. Estamos na época da colheita, né, das oliveiras lá em Portugal, são 3 meses de colheita, né? E já iniciaram esta colheita e ele enviou um pouco deste azeite consagrado na reunião de pastores. Nós vamos usar aqui exclusivamente ao pôr do sol no Templo de Salomão. Atenção os desempregados, endividados. Você que diz, bispo, olha, eu estou com a mão na frente e outra atrás. Eu estou desesperado. Eu estou vendendo o almoço para comprar a janta, ou vice-versa. Eu estou sendo humilhado. Então, chegue aqui ao Templo de Salomão. Você não pediu a Deus uma oportunidade? Pois bem, Deus está dando para você essa oportunidade. Você não disse para Deus, Deus me dá uma oportunidade, uma só. E agora você está sabendo o que fazer, aonde ir e quando. Templo de Salomão, às 18 horas, ao pôr do sol, na Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Jericó vai cair, meu amigo. Esse Jericó da sua vida vai ter que cair e vai começar a cair a partir deste domingo. A religião é uma postura intelectual e moral que resulta numa crença.
Mas o que dizer quando esta crença não surte efeito algum na vida de quem se entrega a ela? O que dizer de pessoas que vivem dias conturbados pela falta de tranquilidade interior? E é esse um dos motivos que faz com que muitas pessoas decidam chegar ao Templo de Salomão. Aqui, elas encontram algo simples, gratuito, porém tão difícil de ser encontrado nos dias atuais: a paz de espírito. Acompanhe alguns relatos que demonstram do porquê o Templo de Salomão ser considerado uma casa para todos os povos. Oi, meu nome é João. Eu não frequentava nenhuma denominação e eu tinha uma curiosidade de conhecer o Templo de Salomão também. E chegou um dia que eu tive essa curiosidade, eu acabei vindo, fui bem recebido, não tem preconceito nenhum a respeito de religião, como as pessoas falam lá fora, né, que paga para entrar aqui não paga nada também. Eu entrei e fui bem recebido, todas as pessoas são bem educadas. Espiritualmente, quando eu entrei a primeira vez dentro do templo, eu percebi uma paz, que é uma paz diferente, né? Muito diferente. Fez bem para mim, eu me senti bem. O que me chamou também bastante atenção aqui foi a estrutura, que é quando a pessoa passa de frente ali, não tem como não perceber, né? Uma estrutura desse tamanho, uma obra gigantesca. E a segurança também aqui é bem reforçada. A primeira vez que eu vim aqui no templo, eu saí diferente. Eu entrei de uma forma e já saí de outra forma, já saí espiritualmente bem, em paz, tranquilo comigo mesmo, pé no chão. E experiência como essa não tem. Para você poder saber como que é o trabalho aqui do Templo de Salomão, é só você vindo mesmo para tirar suas próprias dúvidas. Meu nome é Estefânia, eu nasci em berço católico, né? Quando eu cheguei aqui no Templo, né, de Salomão, o que me chamou mais atenção foi a busca do Espírito Santo, porque a gente não conhece uma verdadeira busca. Na Igreja Católica, pelo menos, eu não tinha esse momento com Deus, né? E aqui não, aqui eu encontrei essa busca. E então é como se apenas o nosso corpo ficasse aqui e a nossa alma ela se transportasse para o céu. É algo que não tem explicação, né? Então é isso que me faz chegar aqui no templo. Muitas das vezes a gente escutava que era pago, que estacionamento era pago, né? Palestras, enfim. Só que aqui não é pago. O estacionamento é gratuito. Tem vagas assim que, olha, pode vir sem preocupação. A energia aqui eu não sei nem explicar. É algo que transborda, é um pedacinho do céu. E quando você pisa assim, aqui no templo, você sente que ele está aqui. A presença dele está aqui. Eu não estou querendo me desfazer de nenhuma outra, assim, nenhuma. Mas eu acho que vocês deveriam experimentar essa energia, esse momento, essa busca aqui, porque realmente existe e é real. Meu nome é Rafael de Almeida Santos, né? Eu venho de outra denominação, de outra igreja, né? Afastado há mais ou menos uns 2 anos, enfim, e pela televisão eu conheci, né? Tive esse convite e falei, vou lá, né? Hoje é a minha primeira vez aqui. No primeiro momento é um lugar muito acolhedor, né? As pessoas com bastante respeito, você chega, eles vão lá, né, te abordam, perguntam como que você está. Aqui eu me senti muito bem acolhido pelas pessoas que aqui estão. Sobre a energia do local, é extraordinário. Primeiro que é uma estrutura muito grande, é algo assim que você, aos olhos, é lindo de ver, né? E espiritualmente, desde que a gente chega, já passa uma paz muito grande pra gente. Cheguei aqui, não me cobram nada. E outra coisa também, não me cobraram se eu sou católico, se eu sou evangélico, enfim, não me cobraram nada, né? E eu fiquei muito surpreendido e muito feliz com isso. Jericó caiu por terra. Aquelas muralhas, humanamente falando, impossíveis de serem removidas, derrubadas, elas ruíram e caíram porque houve uma obediência por parte de Josué e de todos os guerreiros. Você
espírita, você judeu, evangélico, muçulmano, budista, você tem sido um guerreiro. Mas sabe por que você não vence as guerras nesta vida? Porque antes de você vencer a guerra contra a doença, o vício, os problemas familiares, sentimentais, você tem que vencer uma guerra íntima, que é a guerra do preconceito, do orgulho, das desculpas, da religiosidade, da incredulidade. Foi o caso do João, que mesmo não tendo religião, ele veio ao Templo de Salomão. A Estefania, católica, ela veio também. O Rafael, frequentador de uma outra denominação. Essas pessoas vieram ao Templo de Salomão e a muralha que estavam separando, ou as muralhas no plural, que estava separando eles de Deus, ruíram e eles agora estão vendo a diferença entre antes e depois. Essa é a proposta de Deus para você. Neste domingo, você pediu a Deus uma oportunidade. Deus, me dá uma oportunidade. Mostra o que fazer, aonde ir e quando. E Deus me colocou aqui na sua vida, no seu caminho, para dizer que o dia é domingo. Domingo agora. O que nós vamos fazer é esse propósito. Nós vamos consagrar a nossa vida a Deus. E durante 7 dias vamos exercitar o poder da fé para que o problema mais antigo, assim como Jericó era a cidade mais antiga, e ela foi vencida, superada, subjugada pelo povo de Deus, esse problema mais antigo da sua vida vai ser superado, vai ser subjugado. Veja o que aconteceu ao pôr do sol, diz aqui o texto sagrado no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, que é domingo, está aqui o texto, está vendo? Domingo, primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus ou dos religiosos, se tinham ajuntado. Lê em voz alta. Chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes, lê em voz alta, paz seja convosco. Está vendo, meu amigo? É isso que vai acontecer domingo agora. Jesus vai se pôr no nosso meio, aqui no Templo de Salomão, ao pôr do sol, e vai dizer, paz seja convosco. Você vai vencer esta guerra, porque só assim é que se tem paz. Meu nome é Edilene Gomes, tenho 36 anos. Desde a minha infância, eu nasci num berço evangélico. Meus pais iam na igreja frequentemente e desde criancinha eu e meu irmão nós participamos das reuniões. Mas porém a saída na igreja não mudou a história da nossa família, muito pelo contrário. O meu pai ele fazia uso de alguns versículos bíblicos que ele entendia de maneira equivocada para impor sofrimento à nossa família. E aí ele cada dia mais foi se tornando um homem agressivo e foi colocando a nossa integridade física em risco por conta desse comportamento dele religioso, e assim punitivo. Minha mãe teve que fazer uma mala com a roupa, minha e do meu irmão, e vir para a cidade de São Paulo. E nós fomos crescendo, ficamos adolescentes, e minha mãe, também nós continuamos participando da igreja nessa outra denominação. Só que para mim não fazia sentido a ida na igreja, porque nessa religião, nessa denominação, era apresentado para a gente um Deus como um ser distante e punitivo. É como se ele estivesse lá no céu, indiferente a tudo que nós estamos passando por aqui, e se a gente, obedecesse às normas, às doutrinas da igreja, a gente não seria punido e depois ia para o céu. E para mim não fazia sentido nenhum, porque a gente ia todos os domingos, participava das reuniões, mas a vida da gente não mudava. Eu lembro que dentro de mim eu carregava um vazio, primeiro por conta dessa falta da figura do meu pai, que minha mãe foi criando a gente um período sozinho, e eu não entendia. Então, nesse período da minha adolescência, como eu não via resultado nenhum estando dentro de uma denominação e participando de maneira religiosa, eu optei por não fazer mais parte da igreja, não frequentar mais. Falei, vou cuidar da minha vida, vou ser independente, porque eu não estava vendo nenhum resultado. E aí, nesse período também eu entrei num relacionamento com uma pessoa que era um rapaz de família, e aí comecei a investir na minha carreira, ele tinha os mesmos objetivos. Durante muitos anos a gente foi trabalhando, porque nós sempre pensamos em constituir uma família.
Quando eu estava com 9 anos desse relacionamento, não deu certo. E aí, aquele vazio que eu já sentia, sempre senti desde a minha infância, que por um momento foi preenchido por esse relacionamento, ele veio à tona de uma maneira muito pior. Porque nesse período que eu estava nesse relacionamento, cuidando da minha carreira, eu achava realmente que eu não precisava de Deus, porque Ele nunca se importou. Mas até então as coisas estavam dando tudo certo, eu tinha o controle da minha vida, né? Estava tudo dando certo, estava pronta para casar, então eu tinha uma sensação de bem-estar. É como se eu fosse realizada, mas na verdade eu não era, porque assim, quando eu lembro de detalhes desse casamento, desse relacionamento, por mais que a pessoa tentava me agradar, por mais que era um relacionamento sadio, eu sempre estava implicando com alguma coisa, eu sempre sentia falta de algo. Então não era um relacionamento conturbado, mas o meu interior, o vazio que eu tinha dentro do meu interior, nada preenchia. Mas quando esse relacionamento rompeu, eu não sabia por onde começar, né? Realmente foi um momento em que o chão se abriu debaixo dos meus pés. E aí eu tinha frequentado algumas vezes, algumas reuniões na Igreja Universal, a convite do meu irmão já participava. E as poucas vezes que eu vi em alguns eventos, eu percebi que não era de uma forma religiosa. Eu achava as pessoas que não tinha aquele linguajar, e eu lembro que eu tinha ouvido o pastor falar de Deus em forma de relacionamento, né? De você conhecer a Deus, de um Deus que participa da sua vida, de um Deus que você interage com Ele. E aí, quando o chão saiu dos meus pés, quando esse relacionamento terminou, eu quis experimentar um pouquinho desse novo relacionamento com Deus que eu havia ouvido algumas vezes que eu participei dessa reunião. E a primeira coisa que eu senti foi uma paz. Esse foi o primeira mudança que eu vi na minha vida, né, nessa primeira reunião. E como, né, eu fui atendida por Deus, Ele tirou de mim aquela dor, e eu já estava alguns dias, eu só chorava, então eu falei, esse é o caminho, né? Deus não está distante, aqui Ele se importa, Ele se importou comigo, Ele se importou com a minha dor, e Ele tirou essa dor que estava dentro de mim. E aí eu decidi voltar, continuar participando das reuniões, para conhecer esse Deus, porque também nessa primeira reunião que eu fui curada, eu lembro das palavras do pastor, que ele falava que Deus queria morar dentro de mim. E eu nunca tinha ouvido isso, em momento nenhum eu tinha ouvido isso, da possibilidade de Deus morar dentro de mim. Até então eu achei que Ele estava indiferente a tudo que tinha acontecido comigo e na minha família. E pensando, Deus morando dentro de mim, né, uma pessoa tão insignificante. E aí eu falei, é disso que eu estou precisando, é desse relacionamento. A primeira coisa, eu me batizei nas águas. E aí eu decidi viver de acordo com a palavra de Deus, né? Eu passei a ler a Bíblia, passei a participar das reuniões, eu aprendi durante as reuniões que eu tinha que perdoar, e eu percebi que essa sensação que eu tinha de paz, de bem-estar, ela só ia durar para sempre se o meu interior fosse preenchido com o Espírito Santo. E aí eu falei, olha, eu vou pagar o preço, tudo que eu tiver que fazer, eu vou fazer para ter Deus dentro de mim, para essa sensação de paz não passar nunca mais. E aí a igreja estava vivendo um propósito, né, em que a gente tinha que priorizar o Espírito Santo e abrir mão de coisas que a gente fazia para dedicar tempo para Ele, não de maneira religiosa, mas porque Ele era a prioridade. E aí teve uma reunião que o pastor chamou na frente quem queria receber o Espírito Santo, e eu falei, hoje eu não saio daqui sem ter essa experiência, porque eu já tinha entendido a importância e a necessidade. E aí eu fui lá na frente e o pastor começou a busca. Eu lembro do hino que estava contando de fundo, e o pastor falou, agora você vai falar com Deus. Naquele momento, várias pessoas foram na frente do altar, mas a sensação que eu tinha é que era só eu e Deus. Na verdade, Deus para mim não foi mais Deus, Ele foi Pai. Aquela figura de pai que eu nunca tive. Eu lembro que quando eu abri a boca para falar com Ele, eu não falei Deus, eu falei Pai. E o simples fato de eu falar Pai, uma paz tomou assim
eu me senti abraçada, não é uma sensação física, mas eu me senti acolhida. E aí eu comecei a falar para ele o quanto eu precisava dele morando dentro de mim e que aquela era a minha maior prioridade. E aí na minha mente não foi um sentimento, não foi uma emoção. Deus falou: eu sou contigo. E foi uma alegria assim que ela veio do meu interior, que preencheu, eu já não tinha mais aquele vazio. Foi uma alegria, foi uma vontade de rir, foi uma vontade de chorar. E eu tive uma certeza de que dali para frente Deus sempre ia estar comigo. Ele sempre ia fazer parte da minha vida, eu nunca ia estar sozinha. Ele ia ser o pai que eu nunca tive. Eu não ia precisar mais depositar a minha expectativa em coisas, em pessoas e na minha carreira, porque eu recebi uma certeza de que Ele era comigo. E a partir dali, de ter recebido o Espírito Santo, o meu relacionamento com Deus, que já vinha crescendo, foi transformado. Porque assim, o modo como eu me relaciono com Deus mudou todos os meus relacionamentos com a minha família, com os meus colegas de trabalho. Dali para frente eu descobri o meu valor em Deus. Eu descobri o meu valor no meu relacionamento com Ele. E Ele passou a ser prioridade para mim. O versículo bíblico que eu vivo é que dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então eu vivo para falar dele, né, para levar isso que eu recebi. Tudo que eu vou fazer, Ele vem em primeiro lugar. Eu penso, isso aqui vai agradar a Deus, isso aqui é o que Deus quer que eu faça de mim. Então assim, todas as minhas prioridades, elas mudaram a partir desse momento. Essa mudança do Espírito Santo também refletiu na minha carreira. Eu sou uma pessoa mais segura, uma pessoa mais decidida. Eu vejo mais agora as oportunidades, eu tenho discernimento. Então, tudo mudou. A Igreja Universal, ela teve uma importância fundamental na minha vida, porque foi na Igreja Universal que eu conheci essa fé inteligente, essa fé que pensa, essa fé que raciocina. Então, a Igreja Universal, ela abriu os meus olhos para essa fé inteligente, para essa fé que funciona. Eu falo que ela é a mãe que, na verdade, me levou ao Pai, me fez conhecer Deus como Pai, Deus como o Senhor, né, que se importa, que cuida. Então, a Igreja Universal, ela teve um papel fundamental na minha vida. Mesma necessidade que eu tenho do ar, que eu tenho de respirar, que eu preciso do fôlego de vida, isso para mim é o Espírito Santo, é o fôlego de vida, é o ar. A Edilane teve uma infância problemática, uma juventude ainda difícil, uma vida adulta cheia de escolhas erradas. E ela teve que reconhecer que o que faltava na vida dela não era conhecimento bíblico, porque ela nasceu em uma família evangélica. O que faltava nela é entregar a sua vida a Deus. Ela pediu uma oportunidade e Deus lhe deu esta oportunidade, como você que pediu uma oportunidade. E Deus me colocou no seu caminho, diante de você, para dizer para você que a sua oportunidade é domingo agora. Ao pôr do sol, aqui no Templo de Salomão, você vai buscar o Espírito Santo e vai recebê-lo. Chegue cedo para recolher um pouco da água aqui do poço do solo sagrado para a sua purificação. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Um dia o sol não vai brilhar no céu e dirão: se apagou.